Olá a todos os amigos que nos escutam aqui, que nos assistem, né, da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Estamos mais uma vez aqui discutindo e aprendendo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo que nós vamos discutir aqui é o capítulo 15, tá? Fora da caridade não há salvação. É um capítulo relativamente pequeno, mas que nos traz bastante informação, né? E é um capítulo que tem muitos ensinamentos de Jesus, e como já nos demais capítulos a gente faz a leitura para não ter nenhuma interferência, né, no que tem de ensinamento, então esse capítulo talvez tenha um pouquinho mais de leitura aí do que os demais. Tá? A gente começa, né, com o ensinamento de Jesus que diz assim: mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará um dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste-me ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo, ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei, lhes dirá: na verdade vos digo, que quantas vezes vós fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando é que nós te vimos faminto ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele dizendo: na verdade, vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Esse ensinamento está em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Continuando aqui, né? E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei de fazer eu para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: que é o que está escrito na lei. Como lês tu? Ele respondendo disse: amarás o seu Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava e depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou o largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele, e quando o viu, se moveu a compaixão. E chegando-se, atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro,
e lhe disse: tem-me cuidado dele, e quanto gastardes demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro: aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Esse ensinamento está em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Tá? O que Jesus quis dizer aqui pra gente, né? É um pouquinho extenso até essa passagem, né? Na verdade é o seguinte, né? Toda a moral de Jesus, né? Tudo o que Jesus nos diz se resume sempre na caridade e na humildade, tá? E são virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E em todos os ensinamentos, Jesus mostra essas duas virtudes como sendo o caminho para a felicidade eterna. Então, qualquer passagem de Jesus, a gente vai sempre ele fazendo ensinamentos de combate ao egoísmo e ao orgulho e falando sobre caridade e humildade, ensinando sobre isso, tá? E aí, ele fala sobre felicidade futura, né? O que é felicidade futura? É aquela felicidade que vai ser após a nossa encarnação, né? Que é a entrada no reino dos céus, como disse Jesus em várias passagens, né? E aí ele dá algumas regras para a gente nesse capítulo, né? É bom até deixar de forma organizada aqui, para que a gente entenda, né? Então, quais são as regras que Jesus deu para a felicidade eterna? Amai ao próximo como a si mesmo, fazei aos outros o que desejam que vos façam, amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quer ser perdoado, fazei o bem sem ostentação, e julgai a vós mesmos antes de julgarmos os outros. Humildade e caridade. Então, esses são as regras, né? A receita aqui que Jesus nos passa para a felicidade futura, né? Então, não é nada que a gente já não tenha discutido em outros capítulos, ou algo que não esteja dentro das leis de Deus, né? Algo que Jesus sempre nos ensinou durante a sua passagem aqui, né? Mas aqui está de forma bem organizada, né? Aqui está de forma bem. Ele coloca como regras, né? Ele coloca como caminhos, de fato, para a felicidade futura. E aqui está o que a gente tem que fazer, né? E aí ele fala também o que não devemos fazer, aí é mais simples até, né? A gente deve combater o orgulho e o egoísmo. Tá? Além de fazer essas coisas que eu disse aqui, combatendo o orgulho e o egoísmo, aí a gente consegue ter a felicidade eterna que Jesus nos fala aqui, tá? E os exemplos, né, que Jesus ia ensinando enquanto encarnado aqui, nas suas passagens, né, eles eram sempre dotados de imagens materiais. Ele ia dando exemplos de coisas que aconteciam ali no dia a dia, né, das pessoas, né. Por exemplo, essa última passagem que a gente leu aqui, que falava um pouquinho de um assalto, né, que um irmão sofreu e muitos passaram por ele, não deram atenção, não socorreram, e apenas um, né? Por que Jesus usava, né, esses exemplos materiais para falar, para dizer o que queria, né? Porque na época, os homens daquela época, eles eram incapazes ainda de compreender coisas puramente espirituais. Então ele precisava usar exemplos do dia a dia, corriqueiros ali, carnais, eu diria, né, materiais, né, e não podia usar simplesmente ensinamentos somente espirituais, porque os homens da época eram incapazes de entender. Tá? Então ele usava essas metáforas para conseguir ensinar o que ele precisava trazer de mensagem. Tá? Além disso, né, Jesus não, não trata a caridade, né, como uma das condições da salvação, tá? Para a gente aqui. Na verdade, ele trata como a única condição, tá? Porque a caridade, ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, quando a gente a gente pode ler todos os capítulos do Evangelho, pegar todos os ensinamentos de Jesus. Na verdade, a gente pode resumir
há uma única condição, que é a caridade, tá? Sem a caridade, por isso que o próprio capítulo já nos diz, né? O título do capítulo é Fora da Caridade Não Há Salvação, tá? Então ele traz como a única condição de salvação que nós temos é a caridade. Por quê? Porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, tá? Então quem pratica a caridade, a caridade pura, a caridade de Jesus, ele está totalmente livre de qualquer orgulho e egoísmo, tá? Agora a gente vem no próxima parte aqui, a gente tem mais um pouco de leitura, né? Porque, na verdade, a gente tem uma pequena leitura aqui, depois a gente comenta de novo e vai ter uma outra leitura, tá bem? Que são os ensinamentos de Jesus, né? Então vamos lá. O título aqui é o maior mandamento, tá? Que Jesus nos diz, né? Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se juntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o teu Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Esse ensinamento está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. O que é dito para a gente aqui nessa parte, né, além do ensinamento de Jesus, né? É que nós não podemos verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo. E nem amar o próximo sem amar a Deus, tá? Porque tudo que a gente fizer contra o próximo, a gente, na verdade, a gente está fazendo contra Deus, tá? E tudo que a gente fizer de bem para o próximo, a gente está fazendo para Deus. É isso que Jesus quis dizer nessa passagem aqui pra gente, né? E aí nos leva à máxima, que mais uma vez que é o título do capítulo, que é fora da caridade não há salvação, né? E continuando, né? Jesus nos deixa mais aqui uma mensagem, né? Que na verdade é a caridade segundo São Paulo, tá? O que é a caridade segundo São Paulo? Ele extraiu o ensinamento de Jesus aqui também pra gente, tá? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. O ensinamento está em Paulo, Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e versículo 13, tá? Eu vou continuar aqui o que Allan Kardec disse pra gente, porque é um pequeno trecho comentando isso, né? Que ele diz, né? São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre estas virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim sem equívoco a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular. E faz mais,
define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Tá? Então é isso que São Paulo nos traz aqui sobre caridade, né? O que fica aí de ponto importante para a gente é que ele coloca a caridade como algo tão importante que inclusive é mais importante que a própria fé. Tá? Porque quem segue de fato as leis de Deus e segue as palavras de Jesus, com certeza está praticando a caridade. Tá? Seguindo, né, a gente tem uma passagem aqui que diz pra gente, né, fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação, né. E aí, o que é importante aqui, né, a gente não pode confundir a máxima, né, fora da caridade não há salvação, com fora da igreja não há salvação, tá. Pois os dogmas, né, porque existem várias religiões, hoje em dia a gente tem até mais religiões do que existiam na época de Jesus, né, mas hoje a gente tem aí o catolicismo, o protestantismo, né, o espiritismo não é uma religião, e sim é um conjunto, né, de entendimentos que a gente tem, né, a gente não pode confundir essas religiões que o homem criou para, sim, transmitir as palavras de Jesus e transmitir as palavras de Deus com de fato a caridade. Porque muitas vezes algumas religiões elas formam os conceitos de maneiras diferentes, mas que na verdade levam à caridade. A gente não pode achar que a caridade é algum tipo de religião, tá bem? E esses dogmas, né, o que ele chama aqui de igreja, né, mais afastam os homens do que aproximam, né? A gente vê até hoje aí guerras santas, né? Guerras principalmente no Oriente Médio ali que afastam as pessoas, né? Então essas seitas, essas religiões, elas mais afastam os homens do que aproximam, né? E a caridade pura, ela leva em consideração o princípio de igualdade perante a Deus. Então ela não leva em consideração de qual é a religião, qual é a seita que cada um está, tá? E ela leva, além de igualdade, né, dos espíritos perante a Deus, ela leva a questão de liberdade e consciência. Que cada um siga o seu livre-arbítrio e tenha consciência para que possa, de fato, praticar a caridade para os nossos irmãos, tá? Como já dissemos aqui anteriormente, quando a gente ajuda a qualquer irmão, né? A gente pratica caridade a qualquer irmão. Na verdade, a gente está praticando caridade para Deus, como Jesus nos disse aqui anteriormente, né? E o Espiritismo, né? Por não ser uma religião, o que ele prega, né? Ele admite que a salvação independe da crença, da seita, de qualquer coisa que o espírito esteja seguindo, mas que a caridade é a salvação para tudo, tá? E ele admite que a salvação para tudo está baseada nas leis de Deus. Se as leis de Deus forem observadas, independe qual é a religião que está sendo praticada, tá? Então o Espiritismo acredita nesse sentido que vale mais a caridade e as leis de Deus sendo observadas do que qual é a seita, qual é a religião, qual é a igreja que cada um está seguindo, tá bem? Por fim, aqui, né, a gente termina o capítulo, é um capítulo mais curto. A gente tem uma instrução dos espíritos, né? Falando também sobre o título aí do capítulo, que fora da caridade não há salvação. É uma mensagem escrita por Paulo em Paris, 1860, né? O que essa mensagem nos diz, né? Ele fala pra gente aqui, Paulo, nessa mensagem, né? Que fora da caridade não há salvação, né? Essa expressão, estão contidos, né? Os destinos do homem sobre a terra e o destino do homem no céu quando a encarnação aqui acabar, tá? Por que sobre a terra, né? Porque sobre a terra, com a caridade, né? Sobre a terra, se a caridade estivesse em todos os espíritos que aqui habitam, né? A gente viveria totalmente em paz, tá? Não teríamos algumas provas, algumas mazelas que a gente tem aqui,
que a gente percebe no planeta, que é um planeta de provas e expiações. Então, sobre a Terra, com a caridade, a gente viveria totalmente em paz, tá? E no céu, por que no céu, né? Porque quem tiver praticado a caridade aqui na Terra, vai encontrar, ele chama de encontrar a graça diante do Senhor, né? Que é nada mais do que a gente conseguir ter a felicidade completa, né? A felicidade pura, quando a gente estiver no mundo espiritual, tá? Que vai de encontro ao que Jesus diz no começo do capítulo aqui da felicidade futura, tá? Então, ele traz para a gente sobre a prática da caridade, ela é importante tanto para o momento que estamos aqui encarnados, tanto para o momento que a gente retornar ao mundo espiritual, né? E devemos, o que ele deixa de mensagem final aqui, que é o final do capítulo, né? A gente deve submeter todas as nossas ações ao controle da caridade, tá? Então, se todas as nossas ações, tudo que a gente for fazer, qualquer decisão que a gente for tomar, a gente for se basear na caridade, a nossa própria consciência vai nos responder, tá? O que a gente deve fazer. E aí, a nossa consciência não vai nos responder apenas evitando que a gente faça o mal, que a gente evite, desculpa, que a gente evite fazer o mal. Além da gente evitar fazer o mal com a nossa consciência pautada em caridade, a gente também vai nos levar a fazer o bem. Porque muitas vezes a gente confunde, né, que se eu não faço mal para ninguém, eu acho que eu estou praticando bem. E são duas coisas diferentes. Muitas vezes, não fazer o bem e só ficar para não praticar o mal, já estamos infringindo as regras, porque nós deveremos praticar o bem, tá? Nós temos que ir atrás da prática do bem. O que a gente pode concluir? Que não praticar o bem também é a prática do mal, tá? Porque muitas vezes ele usa os dois termos aqui. Basta ficarmos inertes e negligentes que a gente vai estar praticando o mal. Tá? Então, para concluir o capítulo aqui, a mensagem que fica é que o bem não é a ausência do mal. O bem é algo que a gente usa a nossa vontade para praticar, com base na caridade. Então, o bem é intencional. Eu procuro uma ação para a prática do bem. Se eu não pratico nem o bem nem o mal, eu estou ligado ao mal. Porque o mal ele é inerte e negligente, tá? Então, se eu ficar inerte, eu fico voltado ao mal, tá? Então, é isso aqui que o capítulo nos passa, tá? Fora da caridade não há salvação, capítulo 15. Quem tiver interesse aí de se aprofundar um pouco mais, né? O capítulo não é um capítulo longo, mas como eu disse, ele traz várias informações, principalmente aquilo que foi apresentado no começo ali, como as ações, né, que as regras, né, que Jesus nos passa para atingirmos aí a felicidade plena, a felicidade no mundo espiritual, né? Então, um capítulo que talvez seja até, ele é pequeno, mas ele é um resumo dos demais, né? Já que Jesus sempre, como dito nesse mesmo capítulo, em todas as suas lições, ele sempre usa a caridade, tá? Então é isso, que Deus possa abençoar a todos, que todos tenham um bom entendimento aí do que foi apresentado no Evangelho. Fiquem com Deus e Jesus. Graças a Deus.